E nós vamos conversar com o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, que foi escolhido segundo vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos atos de 8 de janeiro. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. O senhor me ouve bem? Escuto, sim. Muito obrigado também pelo convite. Bom, gostaria da sua avaliação sobre essa primeira sessão da CPMI do 8 de janeiro que ocorreu hoje, senador. Na verdade, é uma instalação, né? Normalmente uma CPMI, como tem muita gente, e uma instalação de um tema como esse que tratamos hoje, sim, é desse nível aí. Nenhuma novidade, até porque a proporcionalidade, e quando você faz as coisas na base da proporcionalidade, e isso sempre ocorreu no Congresso Nacional, na base do bigode, isso já há mais de meio século, quem propõe é presidente ou é relator, e vice-versa, mesmo sendo uma CPMI, e ocorre também nas CPIs, mas sempre na instalação se dá um tempo muito longo, de muitas questões de ordem, de quem quer a CPI, de quem não quer a CPI, a quem interessa, a quem não interessa. Assim, eu achei até que haveria uma anormalidade maior, mas entendendo o tamanho e o tema, ocorreu com uma certa normalidade. Perfeito. Quem pergunta agora, Silvio Navarro. Senador, boa noite, prazer conversar com o senhor mais uma vez. Boa noite, Silvio. Senador, notamos a presença de 6 parlamentares do Maranhão, por exemplo, sendo que o governo, como o senhor já citou aí, tem maioria na comissão. É uma tentativa clara de blindagem, especialmente do ministro Flávio Dino, não? Olha, assim, na condição de segundo vice-presidente, eu me ponho na condição de juiz a partir da instalação daí, né, para não criar nulidade no processo, e eu tenho que falar como juiz. Então, eu entendo maioria, porque uma CPI, a partir de agora, ela tem poder de polícia e poder de justiça, né? Eles são maioria no Senado. Fizeram um acordo na Câmara. A Câmara, no meu ver, quem indicaria o proponente, que é o André Fernandes, do Ceará, mas indicou o Arthur Maia, o nosso presidente agora. Então, quando o Senado faz a sua parte, nossa proporcionalidade fica menor do que a Câmara. Então, eles tinham maioria. E já dei 2 entrevistas hoje e essa observação sempre aparece, mas eu espero que o procedimento do presidente, que deve ser um juiz, e da relatora, senadora Elisiane Gama, que é uma cobrança de toda parte da oposição, o fato dela ser ligada ao ministro Flávio Dino, que seria um processo de blindagem, eu espero que o nosso interesse pela investigação, a revelação da verdade, sabe, e tirar do SPC do crime o nome de pessoas inocentes, que seja o mesmo interesse também, relatora, não é? Que já relatou, já presidiu CPIs, aliás, uma CPI importante da pedofilia quando era deputada estadual. Eu a incentivei, lá estive com a CPI nacional e participei com ela. Eu espero que seja uma coincidência. O fato, né? E que, na verdade, nós precisamos. Eu me lembro que na CPI do narcotráfico, o ministro da Justiça era o senador Renan Calheiros. E eu o convidei para ir como ministro à CPI, e ele foi. E levou uma grande contribuição, quando não, do ex-deputado federal e coronel Idelbrando e Pascoal do Acre, com as informações que forneceu à CPI. Então, eu espero que o ministro Flávio Dino, que ele queira ajudar o Brasil, contribuir com o Brasil, com informações importantíssimas da parte que deve ter, e haja isenção da parte da relatora, e que ela não se deixe, de fato, levar. E aí eu espero, e aí dou um voto de confiança, dou um voto de credibilidade, para que, com isenção, ela relate todo o processo, até porque o processo relatado é só um voto, podendo ter voto em separado. Mas eu quero entender essa coisa aí como coincidência, né? Não vou fazer qualquer comentário fora disso, até para não dar nulidade ao processo, que a gente está lidando com pessoas que judicializam tudo
e toda hora. Mas eu espero que o fato de ter 6 do Maranhão seja, assim, uma mera coincidência. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Magno Malta. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Senador, muito obrigado pela entrevista. É um prazer conversar com o senhor. É só para desfazer uma dúvida mesmo, pessoal, sem nenhuma insinuação. Há alguma restrição à convocação de ministros do Supremo por uma CPMI ou não? Não há restrição. A priori, você convida. A convocação se dá quando você detecta o crime. A priori, você convida por quê? Eu disse quando o ministro Renan Calheiros era ministro da Justiça, eu o convidei. E prontamente ele foi. Então não há qualquer. Quando você convoca um juiz, precisa ter autorização do tribunal para uma CPI, para que o juiz seja ouvido. Quando pego na CPI do narcotráfico, que você deve ter acompanhado, você é um jornalista que tem uma história enorme no país, não é? Nós ouvimos muitos juízes envolvidos com o crime, com transferência de presos, narcotraficantes, uma série de coisas, e o tribunal tinha que autorizar. Penso também que um convite, ou chegando ao ponto de uma convocação, é preciso que haja uma liberação da corte, para que ele possa ir uma vez convocado. Mas penso que seria uma cortesia de quem ama o Brasil, de quem ama tanto a democracia, de quem fala tanto em democracia, não é? E pega pesado com antidemocráticos, atos antidemocráticos, com pessoas assim, sem menor explicação, que uma vez convidado, que nenhum deles se julgue impedido de participar do processo. Pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Boa noite, senador. Um prazer tê-lo aqui no programa. Senador, eu sei que acabaram de instaurar a CPMI, mas eu queria perguntar qual é a estratégia da oposição, se já tem os primeiros nomes que serão convocados. Eu, particularmente, gostaria muito de ver, por exemplo, aquele jornalista, se eu não me engano, da Reuters, que ajudou a encenar aquela cena de arrombamento e tudo. Qual vai ser a estratégia daqui para frente em busca da verdade do que realmente aconteceu naquele dia? Bom, nós queremos a verdade e nós somos oposição. Nós estamos na oposição e acho que a minha posição na mesa é muito importante para o esclarecimento da verdade, até porque represento milhões de brasileiros indignados e milhões de tantos outros que pagam um preço até com a tirada da sua liberdade, sabe? Alguns estão pagando um preço de perder tudo que conquistou na vida, tão somente por gritar por liberdade, ter direito de falar, de se pronunciar. Alguns perdem o direito de estar perto da sua família. Então, nessa balança de peso e contrapeso, eu penso que a minha presença é muito importante. Certamente, esse jornalista será convocado. É claro que ele será convocado. Todas as pessoas que aparecem naqueles vídeos serão convocadas. Porque quem quer o esclarecimento da verdade sabe que a verdade tem que passar por ali. Porque, na verdade, eu tenho, Constantino. Se eu te disser qual é a nossa estratégia, aí eu estou falando para eles qual é a nossa estratégia. Nós temos uma estratégia, assim, que eu vou sugerir, enquanto segundo vice-presidente, ao presidente Arthur Maia, não é? É que todas as pessoas que foram presas, aquelas que já estão em casa com a tornozeleira, e aí aqueles que estão nos presídios, devam ser ouvidos. Assim como todos devem ser ouvidos. É uma sugestão que vou dar a ele, vou ter um encontro com ele na segunda-feira, com o presidente e também com os membros da mesa, segundo o presidente, não é? Para que a gente possa discutir uma estratégia. Na minha cabeça, é preciso que haja subcomissões, subrelatorias, até porque 120 dias, tendo uma sessão por semana, não tem a menor lógica, o menor cabimento, e acho que já tem esse entendimento na cabeça do presidente Arthur Maia. Nós precisamos ter pelo menos... assim, pelo menos 3 ou 4 dias com oitivas em lugares diferentes, com subcomissões, para que nós possamos alcançar o objetivo. O meu objetivo, e penso em de todos os patriotas desse país, é tirar o nome do SPC do crime de milhares de pessoas que injustamente estão presas, estão impedidas do seu direito e da sua liberdade. Nós precisamos investigar a fundo a fim de que essa narrativa, essa é a melhor e a maior estratégia nossa,
que a narrativa de terrorismo, que ela seja banida definitivamente. Chega de tanta narrativa. Então, quando você investiga, certamente nós encontraremos, se a narrativa é terrorismo, pelo menos 2 ou 3 que tenham um nível de César e Batiste, porque fora disso será vandalismo. Quem cometeu um grave vandalismo, e se algum patriota, ele, no efeito, crucifica, entrou dentro do Palácio do Planalto, entrou dentro do Senado, entrou dentro do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que responder por isso, né? Ele se empolgou e vai ter que responder por isso. Agora, onde sabemos, até onde enxergamos as imagens que temos, né? Eu tenho visitado os presídios, eu tenho estado na Papuda, eu tenho estado na Colmeia, tenho ouvido as pessoas ao longo de todos esses meses, assim, muito presente, certamente, nós estamos pagando um preço muito alto, muito caro. Quem mandou, quem planejou, queremos saber quem são os infiltrados, quem os orientou, quem planejou a infiltração, se há infiltração, não é? Eu penso o seguinte, nós vamos acabar com a narrativa de golpe também, que qual é o golpe? Que golpe que seria dar? Golpe de Estado, para quem assumir? Só se for a irmã Hilda, aquela moreninha que ficava orando em frente ao QG, ela ia assumir a presidência da República, se houvesse um golpe. Então é o seguinte, existe muita narrativa, não é? É verdade que a mesa precisa ter estratégia e ser isenta para que nós possamos chegar a bom termo, Rodrigo. Agora, se eu disser qual é a estratégia que está aqui na minha cabeça, eu estou falando para quem é contra a minha estratégia. Então, vou ficar com ela, mas você sabe exatamente o que eu penso e falei um pouco disso. Eu não posso ensejar a ilegalidade, até porque sou segundo vice-presidente. Nós conversamos ao vivo com o senador Magno Malta. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Sem Filtro. Até uma próxima. Muito obrigado, estou à disposição. Privilégio.